Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, o título Sendo Verdadeiros. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Segundo, auxiliando o próximo sem alarde. E o terceiro, Deus contempla o bem que realizamos. O nosso texto áureo se encontra no Salmo de número 32, no verso 2, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não atribui maldade, não atribui culpa, e em cujo espírito não há engano, ou seja, não há hipocrisia, não há falsidade, não há fingimento. Salmo de número 32 e o verso 2. A nossa verdade prática diz que Jesus chamou de hipócrita as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, quem pratica boas ações por compaixão ou outros bons motivos, esses sim não são hipócritas, esses sim são os verdadeiros. A palavra-chave é a verdade. A palavra-chave da nossa lição é verdade. E o primeiro tópico, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Primeiro subtópico, definição de hipócrita. Então, no grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel, significa um personagem, alguém que interpreta um papel, um personagem, uma obra teatral, e também a pessoa que finge ser outra. A palavra hipocrisia, que vem de hipócrita, significa falsidade, fingimento e engano, conforme nós já falamos no nosso texto áureo. Agora, ele está dizendo aqui que é a pessoa que interpreta um papel, ou seja, ela é uma pessoa, mas ela finge ser outra. Isso é interpretar um papel. Então, hipocrisia tem alguns termos pejorativos aí. Mateus capítulo 6, versículo 2 diz assim: quando, pois, deres esmola, esmola significa uma dádiva caridosa feita aos pobres, também significa o ato de auxiliar, prestar ajuda, prestar socorro a alguma pessoa. Então, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta, ou seja, alarde, fazer barulho, diante de ti, como fazem os hipócritas. Tá vendo só? Hipócrita aqui no sentido pejorativo, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Então eles dão esmola e eles fazem com que todo mundo veja, faz aquele alarde para que todos possam ver, e para que eles sejam glorificados, eles recebam a glória, ou seja, eles são honrados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando nós formos fazer isso, mais para frente nessa lição mesmo, nós vamos aprender que nós não devemos fazer da forma que eles fazem. Nós devemos fazer o que sua mão direita faz, a esquerda não deve saber, no sentido de dar esmola. E Mateus capítulo 6, versículos 16 até o 18 diz assim: e quando jejuardes. O que é jejum? O que é jejuar? Jejuar significa não se alimentar por vontade própria ou ser obrigado a privar-se de alimentação. Isso é o que está escrito no nosso dicionário. Agora, quantos tipos de jejum existe? Pelo menos 3, que é o médico, que é o religioso e que é o de regime. Na verdade, então, jejum médico, jejum bíblico, que a gente colocou aqui como religioso ou espiritual, e também o dietético, que é para a pessoa poder emagrecer. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, não mostra a sua aparência triste, como os hipócritas, está vendo? Novamente, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o que os fariseus faziam? Do jeito que eles acordavam, não escovavam os dentes, não lavavam o olho, não se perfumava, quem sabe não trocava nem de roupa, cabelo tudo bagunçado, daquele jeito. Aí o povo olhava para eles: olha, está jejuando, olha só. Ou seja, já receberam o galardão deles, já receberam a recompensa aqui na terra pelos homens. Mas quando nós formos jejuar, tu porém, quando jejuares, versículo 17, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, acordou, vai jejuar hoje, acordou, lava o rosto, escova os dentes, fica bonitinho, se perfuma, penteia o cabelo, como se estivesse tudo ok, como se você tivesse tomado seu café, como se estivesse tudo bem. Não aparente aos homens que está jejuando. Deus sabe que você está jejuando, Deus sabe o propósito pelo qual você está jejuando. Deus vai te recompensar publicamente ou particularmente, não importa. O que importa é, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar ouvido àquilo para o qual o seu propósito está, do seu jejum. Ele vai te dar ouvido e ele vai te atender no momento certo, pode ter certeza.
Porque o 18 diz assim: para não pareceres aos homens, mas somente a Deus que jejuas, e ele te vê em secreto, e ele vai te recompensar publicamente, é o que diz o versículo. João 2,25 diz assim: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Epa, peraí, o que tem no homem? Jesus não precisa que testifique do homem, que fale do homem, porque ele sabe o que tem no homem. E o que tem no homem? Ou seja, eu quero dizer para vocês o seguinte, que, na verdade eu vou fazer uma pergunta: quem é pior, o homem ou o diabo? Satanás ou o ser humano? Quem que é pior? Olha só, olha como que o homem consegue ser pior do que o diabo. Lá em Lucas capítulo 9, versículos de 9... Lucas capítulo 4, versículos de 9 a 12 diz assim: levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quem levou? Foi Satanás. Então, o diabo levou ele para Jerusalém, levou ele até o pináculo do templo, lá no alto, no ponto mais alto do templo, e disse para ele pular. Olha só, isso foi o diabo que fez com Jesus. Agora, olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 29 e 30, logo na sequência aqui de Lucas, tá? E levantando-se, o expulsaram, os homens, expulsaram ele da cidade, levaram até o cume do monte e queriam empurrá-lo, ou seja, para dali o precipitar. Então, peraí, o diabo ele levou até Jerusalém, ele levou até o pináculo do templo e ele disse para pular. Olha só, então ele só levou. Os homens, eles expulsaram Jesus da cidade, eles não levaram, eles expulsaram. Depois que eles expulsaram, aí sim, eles levaram para o cume do monte. Olha, não foi nem para o alto, para o pináculo do templo, não. O cume do monte, um lugar bem alto, e eles queriam empurrar Jesus. Então eu pergunto novamente, quem que é pior? O diabo ou o homem? Satanás ou o ser humano? Quem que é pior? Tá vendo só? Então o homem, então nem tudo é o diabo. Muitas coisas más partem de nós mesmos. Bom, e o versículo 30 diz assim: ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Ou seja, Jesus passou no meio deles como se nada tivesse acontecido e ninguém acabou fazendo nada para ele. E um conselho que Jesus dá em Mateus 5,48 diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O segundo subtópico diz a justiça pessoal. Justiça pessoal aqui é o seguinte: os discípulos, nós como discípulos de Jesus, tanto os apóstolos dele como todos os discípulos dele, nós temos a obrigação de viver de modo diferente dos fariseus, ou seja, sem a hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros. O que é verdadeiro? Conforme fato ou realidade. Temos que ser reais, temos que ser verdadeiros, sem hipocrisia. Hipocrisia é coisa de fariseu. Então nosso viver como discípulo de Jesus Cristo tem que ser diferente dos fariseus, ou seja, não deve haver hipocrisia nas nossas vidas, mas sim somente verdade. Colossenses 3,17 diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na NVI diz assim: tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer tudo para a glória dele, para a honra dele, em prol do nome dele. Amém? E terceiro subtópico diz assim: as 3 práticas da ética cristã. As práticas da ética cristã. Então aqui, mas antes disso vou ler um versículo aqui que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião, a palavra religião significa religar ou ligar novamente. Pura e imaculada para com Deus Pai é essa. Ele está explicando qual que é a religião, qual que é a religião verdadeira. Por quê? Porque o homem ele criou muitas religiões para se chegar a Deus. O homem criou religiões para se chegar a Deus. Todas as religiões que o homem criou são falsas. Deus trouxe a única religião verdadeira. Religião não é religar, não é ligar novamente. Então Deus trouxe o único meio de se ligar novamente a Ele. Então Ele trouxe o seu Filho Jesus para que o homem pudesse se ligar novamente a Ele. Então a religião pura e verdadeira é a que Deus trouxe, não é a que o homem criou. A que o homem criou, todos os caminhos, todas as religiões que o homem criaram são falsas. Nenhuma vai levar até Deus. Somente a religião que Deus criou, que Deus trouxe, vai ligar realmente o homem diretamente a Deus. Qual que religião é essa? É a vinda de Jesus Cristo. Ele que veio ligar o homem novamente a Deus, porque o homem estava desligado por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos. Mas olha só, o que ele diz aqui para nós? A religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, para com Deus Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e também guardar-se da corrupção do mundo. Então isso aqui ele está dizendo que é a religião pura, a religião verdadeira, a religião imaculada. Agora, o que significa visitar os órfãos e as viúvas? A palavra visitar, segundo o dicionário, é ir ver alguém por cortesia, por dever, por afeição, etc. No local que essa pessoa se encontra. Então, em visitar, você sai do lugar que você habita, do lugar que você mora e vai até onde essa pessoa está. Seja por obrigação, seja por sentimento, por afeição, ou seja por cortesia para fazer isso daí, no local que a pessoa se encontra. Também significa conhecer, rever, percorrer com determinada finalidade, ou seja, não é em vão, não é à toa, tem que ter um propósito também. Agora, além disso, do significado do dicionário, significa também suprir a necessidade, suprir a falta da pessoa. Então você vai visitar, você vê a dificuldade e você vai ajudar, você vai contra, vou descer, mas eu sou pobre, eu não tenho condições. Meu irmão, você tem boca, você tem condições, você tem joelho para dobrar, para poder orar, e você consegue falar com as pessoas que podem ajudar. Você não pode, mas outras pessoas podem. Mas se você pode, se está na sua mão, então faça você mesmo. Se não está na tua mão, corre atrás de quem possa fazer. Porque visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, se eles estão atribulados, então nós temos que ajudar, nós temos que fazer alguma coisa. E também guardar-se da corrupção do mundo, se separar das imundícies, das porcarias do mundo. Então Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar oferta, oração e jejum. Então essas são as três práticas da ética cristã. Oferta, oração e jejum. Isso não pode faltar na vida do cristão. E isso tem que ser o nosso dia a dia, tem que ser o nosso cotidiano, tem que ser a nossa vida. Então, essas três práticas da ética no serviço, elas envolvem. O que elas envolvem? Elas envolvem a oferta, elas envolvem nossos bens, ela envolve o nosso espírito e ela também envolve o nosso corpo. Tudo está ligado, tudo está entrelaçado. Então, elas são direcionadas a quem? As nossas ofertas, que são os nossos bens, elas são direcionadas a quem? São direcionadas ao nosso próximo. A nossa oração, que envolve o nosso espírito, ela está direcionada a quem? Ela está direcionada a Deus, está intimamente, 100% ligada a Deus. Agora, o nosso jejum, que envolve o nosso corpo, ela está ligada com quem? Ela está ligada com nós mesmos, a nós mesmos. Então, olha só, a prática da ética cristã, que coisa linda. Oferta diz respeito ao nosso próximo. Oração, a oferta que na verdade aqui vai estar falando sobre esmola, tá? Não é a oferta que a gente oferta para Deus, não. Vai estar falando mais sobre esmola. A oração, que diz respeito ao nosso espírito, já nos liga diretamente com Deus. E o jejum, que o nosso corpo liga a nós mesmos. Ou seja, o jejum ele é para matar a nossa carne, matar os desejos carnais. O desejo carnal vai acabar, vou dizer? Não vai acabar. Vai continuar enquanto nós tivermos vida. O desejo carnal ele vai continuar, mas ele vai humilhar a nossa carne. É isso que o jejum faz conosco. O resumo desse tópico diz que os atos de ofertar, jejuar e orar tem na prática a discrição. Discrição é de discreto, tá? Não é de descrever, não. É alguma coisa de não chamar a atenção. A boa recomendação de Jesus Cristo. Então, quando nós formos ofertar ou dar esmola, quando nós formos orar e quando nós formos ofertar, jejuar e orar, nós temos que ser discretos, nós não podemos chamar a atenção, as pessoas não devem saber, não precisam saber que nós estamos fazendo isso. Aí sim, Jesus nos recomenda. O segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde. O que é alarde? Lembra lá, tocar trombeta? Então, uma atitude exibicionista, ostentosa, a palavra que a gente utiliza nos dias atuais, é o tocar trombeta lá que a gente leu agora há pouco. Primeiro subtópico, qual é a motivação do teu coração? Então, a generosidade ela estava presente na lei de Deus. Onde nós vemos isso? Vemos isso na Bíblia toda, mas aqui na lei. Vamos ler o livro de Levítico, capítulo 23, versículos 10 e 11, diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, o nosso coração, ele tem que ser generoso, ele tem que reconhecer que é Deus que nos dá e nós devolvemos para ele. Aqui não está falando de dízimo, aqui está falando de primícia. O que é primícia? Primícia é 1%, dízimo é 10%, primícia é 1%. Então, a primeira coisa que a pessoa separava era chamada de primícia, primícia de primeiro. Então, a primeira coisa que ela separava era generosidade, recebia do Senhor, já devolvia para o Senhor as primícias. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá.
Também Levítico 19:10, semelhantemente não rabiscarás a tua vinha. Rabiscar não é que nem as crianças fazem com desenho, com papel, pega e rabisca, não. Não, o que é rabiscar? A pessoa fazia a colheita e depois ela voltava para retirar aquele pouquinho que ficou. Isso é rabiscar. Ele está dizendo assim, não, olha o que a lei fazia. A lei não permitia que rabiscasse, que fosse lá retirar o restinho que ficou. Por quê? Nem a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Por quê? Ele diz aqui, eu sou o Senhor vosso Deus. Pronto, eu sou suficiente para você. O resto você deixa para os pobres, você deixa para os estrangeiros. Deuteronômio 15, versículos 7, 8 e 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, primeiro, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Deus está dizendo assim. Então, olha a generosidade já descrito na lei. Antes, versículo 8, lhe abrirás de toda a tua mão, abrirá tudo que ele precisar, você vai conceder a ele. Segundo, livremente lhe emprestarás o que lhe falta, tanto quanto baste para a sua necessidade. O 9 diz assim, pois nunca deixará, o 8, antes lhe abrirá, não, isso nós já lemos, né? O 11, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha que interessante esse versículo aqui, nunca deixará de haver pobre na terra. Palavras do próprio Jesus lá no Novo Testamento também, ele repetiu isso aqui, sempre vai ter os pobres juntamente conosco. Aí ele diz assim, abre a mão para o teu irmão, abre a mão para o teu necessitado, e para o teu pobre e para na tua terra. Então, tem pessoas passando necessidade do nosso lado, às vezes no nosso vizinho, na nossa rua, no nosso bairro, próximo de nós, nossos irmãos da igreja. O que nós fazemos? Nós queremos ajudar lá no outro país. Está tendo guerra lá no Afeganistão, está tendo guerra lá não sei aonde, eu vou ajudar lá. E o irmão passando lá, fome e necessidade do nosso lado. Então, Valdecir, tem algum problema ajudar a pessoa lá do outro país? Não, irmão, não tem problema nenhum ajudar a pessoa do outro país de forma nenhuma. Mas o que está dizendo o versículo aqui? Cuida primeiro dos teus. Cuida do que está próximo de você, ajuda esse, depois sim você vai fazer lá com os de fora também. Então presta mais atenção naqueles que estão ao nosso lado. E o segundo subtópico diz, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? É uma pergunta que ele está fazendo. O que nós estamos buscando quando nós ajudamos, quando nós auxiliamos o próximo, quando nós socorremos o próximo? O que nós estamos buscando? Autopromoção? E eu estou perguntando para você agora, autopromoção, nós buscamos o quê? Chamar a atenção dos demais? Nós buscamos reconhecimento para nós mesmos? Mateus 25, 26 diz assim, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, olha a visita aqui de novo, estive na prisão e foste me ver. Então peraí, a pessoa que está na prisão precisa de uma visita, a pessoa que adoece precisa de uma visita, dentre outros casos, a pessoa que passa necessidade, ela precisa de uma visita. A visita nem sempre é para você chegar lá e conversar com ela. Não, nem sempre, nem sempre, não estou dizendo que não seja para isso. Nem sempre é só para isso. As necessidades também precisam ser supridas por nós, meu irmão. Deus não vai descer lá do céu vir fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele nos outorgou essa responsabilidade, ele colocou nas nossas mãos fazer isso. Então nós precisamos fazer. Jesus veio, deu exemplo do que tinha que ser feito e agora nós estamos aqui para poder fazer, para poder seguir o caminho dele, para poder fazer aquilo que ele começou a fazer, nós damos continuidade. Então essa passagem aqui é o julgamento das nações. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer a coisa certa e também ter a motivação certa, ou seja, nós precisamos ser verdadeiros. Não adianta querer ser hipócrita, não adianta querer fazer alguma coisa para autopromoção, não adianta querer fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, para que todos vejam, porque nós vamos receber o nosso galardão aqui na terra, aí não vai ter mais lá no céu. Não adianta querer fazer as coisas por reconhecimento, não, temos que fazer com a motivação certa. Qual que é a motivação certa? O amor, a generosidade, a piedade, a glorificação do nome do Senhor. Terceiro subtópico, a maneira de ofertar segundo Jesus ou conforme Jesus. Mateus capítulo 6, versículos de 2 a 4 diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta. Quando for dar esmola, não faça tocar trombeta. Não faz alarde, não fica chamando atenção para você não. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Versículo 3, mas quando tu deres esmola, quando você fizer isso, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Versículo 4, para que a tua esmola seja dada em
secreto, em oculto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Resumo desse tópico diz assim: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Então ele nos conscientiza, o Sermão do Monte nos faz conscientes, nos faz entender como que nós devemos realmente fazer. O terceiro tópico diz que Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro subtópico, o Deus que tudo vê. Então Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então como que Ele não vai ver todas as coisas? E Ele também é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então esses três atributos do Senhor aqui, é lógico que quando dizemos que Ele tudo vê, pode ser através da onipresença, Ele estando presente em todos os lugares, ou onisciência, sabendo todas as coisas. Deus que tudo vê. Gênesis capítulo 16, versículo 3 diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és o Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Ou seja, Agar, ela quando ela estava fugindo de Sara, e teve o seu problema, aí Deus resolveu a situação para ela, Deus resolveu o problema dela, assim como Ele pode resolver o seu problema, a dificuldade que você está passando, e ela disse assim: tu és o Deus que me vê. E eu te digo também, Deus é aquele que te vê, Deus é aquele que te contempla, Deus é aquele que sabe da sua necessidade, do seu problema, da sua dificuldade. Ele sabe como é que está a sua despensa, Ele sabe como é que está a sua porta de emprego, se você precisa, se você está bem, está precisando de uma promoção. Ele sabe de todas as coisas, Ele contempla todas as coisas. E eu te digo mais ainda, tudo está no controle da mão dele, Ele não perdeu o controle da tua vida, pode ficar em paz. Olha só, Mateus 10:30, olha que coisa linda: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então Deus é aquele que realmente vê e que realmente conhece a nossa vida. Hebreus 4:13 também diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, não adianta querer esconder nada dele. Pode esconder de mim, pode esconder do homem, pode esconder do pastor, do ancião, do seu líder, dos seus pais, mas de Deus ninguém esconde nada. Tudo está nu, tudo está patente, nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. E o segundo subtópico diz: o Deus que recompensa, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, tudo que você fez, Ele com certeza vai te recompensar. E do trabalho do amor para com o seu nome, para que com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mateus 10:42 também diz: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, nós seremos recompensados pelos atos mais simples, por coisas que as pessoas consideram ínfimes, tão pequenas. Ele vai nos recompensar por tudo, pode ficar tranquilo. Ele é aquele que nos vê, é aquele que nos contempla, é aquele que sabe qual que aquilo que nos move verdadeiramente. Mateus capítulo 6, versículo 4, versículo 6 e o versículo 18. Então vamos lá, o 4 vai falar sobre a esmola, o 6 vai falar sobre a oração e o 18 vai falar sobre o jejum. É aquilo que nós estávamos conversando aqui. Então, oferta, oração e jejum, esmola, oração e o jejum. Mas aqui também esse subtópico está falando sobre o que? Esse subtópico ele está falando sobre recompensa, não é isso? Então ao versículo 6, versículo 4, perdão: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará. Então dê esmola em secreto, que Ele vai te recompensar. E o versículo 6, mas tu quando orares, olha só, então esmola, agora a oração, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então com a esmola Ele vai te recompensar, com a oração Ele também vai te recompensar. Agora o 18, para não pareceres aos homens que jejuas. Então já é o terceiro: mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, através desses três atos, através dessas práticas da ética cristã, Ele vai te recompensar. Se você fizer com a motivação correta, Ele vai te recompensar com toda certeza. Olha o que diz Romanos 2, versículos 6 e 7. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção.
O resumo desse tópico diz assim, que as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Somente um bônus aqui para a gente falar sobre o jejum. O jejum, ele fala de domínio próprio, ele é um fruto do Espírito que desenvolve dentro de nós, que é um domínio próprio, porque é difícil ficar sem comer, não é? Pois é, difícil ficar sem comer e ficar sem beber é difícil, não é? Então, o domínio próprio, um dos gomos do fruto do Espírito que tem que desenvolver na nossa vida. Nós precisamos ter domínio próprio, autocontrole. E o que é o jejum de verdade? Abster-se de comida e bebida por certo tempo, ou seja, não vou ficar... Não, é por certo tempo. Você estipula um tempo, você faz um propósito com Deus, fala, vou jejuar de tal hora até tal hora e cumpre o seu propósito. Aquilo que saiu da sua boca, você vai cumprir. Valdecir, mas e jejum parcial? Jejum parcial pode fazer? Vai depender da nossa condição física e emocional, vai depender se nós temos alguma doença, se nós temos algum problema, que não consiga, eu não posso fazer de maneira nenhuma, eu não posso ficar sem beber água durante muito tempo, eu não posso ficar sem comer durante muito tempo. Então vai depender, o parcial vai depender da nossa condição física, da nossa condição emocional, da nossa saúde, amém? Então outro dia eu quero fazer um vídeo só para falar de jejum, para esclarecer muitas dúvidas que eu sei que muita gente tem, amém, queridos? Por enquanto é só a nossa lição de hoje. Deus abençoe sua vida, sua saúde, sua família, seu lar, seu ministério, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.